Se você tem uma dessa aqui ou quer conquistar uma dessa aqui, presta atenção nesse vídeo porque o webinar vai ser a ferramenta que vai acelerar o seu progresso e mudar o seu jogo no próximo ano. Aqui é o Matheus Jarel e nesse canal eu compartilho conhecimento sobre copywriting, funis de vendas e estratégias de marketing digital. Considera se inscrever aqui porque o conteúdo é de graça, mas pode colocar muito dinheiro no seu bolso. Esses dias eu fui para Las Vegas no evento do Russell Brunson. E os Estados Unidos é o mercado mais cobiçado e disputado em relação ao marketing digital. E se eles geram a tendência, deixa eu te falar, ninguém naquele evento estava falando sobre lançamentos. Então, se você só faz lançamentos, abre o olho e presta muita atenção no que eu vou te falar aqui. O grande foco do mercado americano está nos webinars. E nesse vídeo você vai descobrir o que é o webinar, por que fazer, quando fazer e tudo que você precisa para plugar ele com seus lançamentos e conseguir faturar aí mais de 7 dígitos por ano. E o que é um webinar? Basicamente é uma aula ao vivo que segue uma estrutura de venda, aumentando o nível de consciência de quem está assistindo para que no final seja feita uma oferta. Uma oferta de um curso, de uma mentoria, de um evento, etc. Mas também eu posso descrever o webinar como a forma mais simples de você fazer R$100.000 sem depender de lançamentos. E por que fazer webinars? Quais as vantagens? Primeira, otimização mais rápida e eficiente. A cada semana que você faz um webinar, você consegue otimizar. Enquanto você faz lançamento a cada 2 meses, você só consegue melhorar o próximo lançamento daqui a 2 meses. Então aí já foram 4. No webinar, a cada semana você consegue apertar 1 ou 2 parafusos para que sua conversão aumente, seu custo por lead diminua e o lucro no bolso aumente. Você tem um fluxo de caixa mais equilibrado, porque você não precisa gastar, por exemplo, R$100.000 durante um mês inteiro investindo no lançamento e só depois faturar. Você investe 25 mil aqui, vende, investe mais 25, vende, investe mais 25, vende. Ou seja, seu fluxo de caixa fica mais equilibrado. E também tem uma previsibilidade de faturamento. Quando você abre o carrinho uma vez por semana, você tem dinheiro entrando com muito mais frequência do que um pico de vendas do lançamento. Eu não sei você, mas eu prefiro faturar R$100.000, 25 mil por semana durante o mês, do que fazer toda uma campanha de lançamento durante um mês para ter um pico de venda de 100 mil. Porque se esse pico de vendas não funcionar por algum motivo, não tem como voltar atrás. Agora, se o meu primeiro lançamento, esse meu primeiro webinar aqui da primeira semana, não chegar aos 25 mil, por exemplo, que é a minha meta, ficar ali nos 15, no segundo eu consigo otimizar e ir buscar essa diferença. E aí no terceiro e no quarto. A parte que eu mais gosto também é não precisar criar uma tonelada de conteúdos. E aqui eu me refiro a stories, funis de depoimento, ficar respondendo caixinha de pergunta que nem um maluco e nem precisar postar regularmente. O que mata o expert na fase de lançamento não é o lançamento. São as 3 semanas que antecedem o lançamento. Por isso que eu até coloquei aqui um outro motivo já separado, que é não precisa aquecer a audiência durante 21 dias. Porque o resultado do lançamento, ele diz muito a respeito do que você fez antes do lançamento. Quando que no webinar você pega a pessoa que é um lead frio, passa pelo seu webinar e ali a pessoa já está pronta para comprar. E se você tiver alguma dificuldade ou dúvida sobre como implementar os webinars junto com os seus lançamentos, meu Instagram está aparecendo aqui, me manda um direct e eu faço questão de te responder. Uma outra vantagem de fazer o webinar também é que você se estressa menos, você se arrisca menos e você tem mais inteligência para crescer a sua base. Por quê? Porque o seu o seu pixel nunca para de captar lead. Quando você faz lançamento, o que acontece? Você faz um período de captação, pausa, faz o lançamento. Fica um tempo ali de entre safra e depois você começa a captação de novo. Então o seu pixel ele dá uma desaquecida. E o seu público de comprador também dá um pico a cada 2 meses e fica meio que desatualizado. Quando você vende toda semana, o seu público comprador vai se atualizando. Então a qualidade vai ficando melhor, inclusive do seu público lookalike. E quais as desvantagens, Matheus? Principalmente renovação constante de base. A premissa do lançamento é justamente você ter que represar uma audiência para daí você abrir o carrinho e ter um pico de vendas. No webinar, como você faz ofertas toda semana, você vai ter que renovar a sua base constantemente, através principalmente de anúncio. Porque senão o cara vai te acompanhar um mês, já vai ver 4 ofertas tuas e você vai perder um pouco a autoridade em relação ao seu conteúdo e vai ser conhecido como o cara que só vende. Então é sempre importante você renovar a sua base. E algumas vezes o ROI vai ser menor que o lançamento, mas é em alguns casos, tá? Porque eu já vi muito lançamento aí que tem um ROI que assim, empata
e a galera se gaba, né? Porque, nossa, tive um faturamento X, mas você vai ver margem de lucro mesmo, zero. E qual que é o público ideal? O público morno, envolvimento de 7 dias no seu Instagram e público frio. Porque, como eu falei, o cara vai entrar, vai participar de um webinar e, idealmente, depois você capta ele para o seu lançamento. Porque a gente está falando aqui de juntar as duas coisas, não excluir o seu lançamento. Então, imagina que você vai continuar lançando a cada 2 ou 3 meses. Só que nesses intervalos, toda semana você vai fazer um webinar. E aí, o público ideal é o público que já engajou com você ali na última semana. E qual é a periodicidade? Uma vez por semana, em geral, terça ou quinta, tá? Na segunda-feira não é um dia bom. Quarta-feira tem futebol e o Brasil é movido a futebol, independente de qual é o seu público, tá? E sexta-feira também não é um bom dia. Então, terça e quinta eu já testei e posso dizer com experiência que são os melhores dias, tá? Inclusive para você fazer o follow-up de vendas que vem depois. O seu webinar deve ser pago ou gratuito? E aí minha resposta é depende. De quê? Do valor do produto. Porque se o produto custar até 997 ali, eu recomendo que seja gratuito. Dá para vender tranquilo, eu já fiz vários webinars nesse preço e é maravilhoso. Se o seu produto custa um pouquinho acima disso, talvez fazer o webinar pago mantenha a conversão ou até aumente um pouco a conversão. Aí tudo é teste, tá? E o ticket ideal, como eu falei, é até 997. Matheus, não posso vender acima de 997? Claro que você pode. É só você entender que a conversão tende a diminuir. E qual a estrutura necessária para você criar um webinar? Você vai precisar de páginas de captura, páginas de obrigado que direcionam a pessoa para um grupo de WhatsApp, na verdade para uma comunidade de WhatsApp, e você vai precisar de uma página de venda para quando o cara clicar lá para comprar, ele ver toda a sua oferta. Você também vai precisar de tráfego pago. E em relação ao público frio, você vai usar basicamente o interesse e lookalike. Lookalike de alunos, de leads e lookalike de pessoas que assistiram os seus vídeos. No público morno, que é o dos 7 dias ali, você vai anunciar para os seus seguidores, para quem assistiu seus vídeos e para quem engajou nos seus comentários, para quem engajou nos seus posts, né? E os criativos que você vai usar topo de funil para quem é público totalmente frio, e você vai usar conteúdos de meio e fundo de funil para as pessoas que já interagiram com o seu Instagram, ou seja, já sabem sobre você e já sabem mais ou menos sobre o que você fala. Para os webinars, existem 2 formatos, o ao vivo e o gravado. O ao vivo, para mim, é o melhor formato, tá? E eu recomendo que você faça ele pelo menos umas 5 vezes para encontrar a melhor conversão. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa faz lá um webinar, converteu 1% e ela está felizaça com isso. Quando, na real, se ela fizesse mais 2, 3 vezes, esse 1% vai para 2%, já aconteceu comigo, já saí de 1,4% de conversão para 3,2% com alguns ajustes ali durante a apresentação e a pessoa ficaria contente com 1%. Então, assim, recomendo que você faça ao vivo pelo menos umas 5 vezes e aí você vai melhorando, otimizando e depois bota o gravado. E o gravado é basicamente a gravação da melhor apresentação feita ao vivo. Por quê? Porque isso ativa o gatilho do evento. Um vídeo gravado não desperta tanto o desejo de pertencer, o desejo de assistir, o desejo de comentar quanto uma live. E cuidado para você não fazer uma gravação dizendo que é ao vivo, tá? Você não precisa mentir. Você só fala que a apresentação, a aula vai acontecer tal dia e tal horário. Durante a comunicação do seu expert, treina ele também para evitar dizer o dia da semana, qual a hora que é, para que justamente você consiga utilizar essa gravação e simular ela numa transmissão ao vivo. Mas, de novo, não mente para o seu lead dizendo que a aula está sendo ao vivo. Só quando você anunciar, só fala o dia e o horário. E quais as plataformas que você vai precisar, então, para executar um webinar? Você vai precisar de um criador de página, que aqui você pode usar o WordPress com o Elementor, que é gratuito. Eu já tive alguns problemas de hacker, mas, em geral, funciona. Great Pages, ClickFunnels, Go High Level. Great Pages é nacional, baratinho, delícia, você paga em real e é super top. ClickFunnels e Go High Level são plataformas em inglês, se você manjar um pouquinho e estiver disposto a gastar em dólar, grandes, baitas plataformas também. Você vai precisar de uma plataforma de e-mail marketing, aqui Active Campaign, HubSpot, existe uma infinidade e eu só citei essas 2 para você saber do que eu estou falando. Você também vai precisar de uma plataforma para gerenciar os grupos de WhatsApp, e aqui você pode usar DevZap, JoinZap, grupos inteligentes, e assim, existe uma infinidade de plataformas também que permite você fazer essa gestão de grupos e comunidades. E para executar o webinar, você também vai precisar de algumas ferramentas. Aqui tem uma distinção rapidinha aqui sobre ambiente não controlado e ambiente controlado. Primeiro, o que é um ambiente não controlado? O YouTube e o Zoom.
E por que eles não são controlados, Matheus? Se o Zoom pode ser uma sala fechada e o YouTube pode ser não listado. Ele não é controlado porque você não consegue moderar os comentários. O que eu quero dizer com isso? Se os comentários estão ativos, qualquer coisa que qualquer pessoa comentar, todo mundo vai ler e você não consegue fazer esse meio de campo. Agora, se você quer ter o controle total de todos os comentários e de tudo que aparece no chat de quem está assistindo, você pode optar aí por EverWebinar, Webinar Jam e HotWebinar. HotWebinar também é brasileira e você paga em real. Essa aqui eu nunca testei, mas eu estou vendo o movimento no Brasil falando sobre ela, então eu coloquei aqui para você saber do que eu estou falando. E também você vai precisar do ManyChat para fazer o disparo ali one-on-one, individual, né? Tanto para o show-up do seu webinar, quanto para a sequência de vendas depois. Se nos Estados Unidos, que é o mercado mais concorrido, os caras estão fazendo isso, por que você não vai fazer? E lembra, é juntar o seu atual lançamento com webinars. E para você vender ainda mais, clica no vídeo que está aparecendo aqui. Um abraço e eu te vejo lá.